Bem-vindos ao canal O Meu Maior Tesouro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma amiga muito querida e especial, a Stephanie, e ela veio contar um pouquinho sobre a vida e o testemunho dela aqui para vocês. Bem-vinda, Stephanie, estamos Obrigada, muito Sil. felizes em ter você aqui. Eu tenho certeza que a tua história vai impactar a vida de muitas pessoas. Ai, Sil, também fico muito feliz de saber que você me escolheu para estar aqui, né? Que o Senhor me escolheu para estar aqui. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha história, do que Ele faz na minha vida. Então, Amém. vamos lá, né, Sil? Começa contando um pouquinho para nós quem é você. Então, meu nome é Stephanie, eu sou manicure, sou casada, sou cristã. Meu pai e minha mãe também são cristãos, tenho uma irmã que é uma bênção na minha vida. Eu amo a minha profissão, eu acho que é onde Jesus mais me usa, é onde eu posso ser mais usada por Jesus, é na minha mesa. E eu acho que a minha vida se resume a isso mesmo, a entender o que Deus quer pra mim, para que eu possa ser usada como instrumento na vida das pessoas. Que lindo. E conta uma coisa para nós, como que começou a tua caminhada com Cristo? Como que você encontrou Cristo? Você vem de uma família cristã? Como que foi para você? Então, meu pai e minha mãe não eram cristãos, eu e meu marido, a gente conheceu Jesus antes de todo mundo na minha casa. Mas foi muito engraçado, porque quando eu sempre sonhei muito, eu sempre fui muito sonhadora e eu sempre queria trabalhar. Então, desde novinha, assim, eu fazia pulseirinha para vender, cuidava de criança, então eu sempre queria trabalhar. E com 14 anos eu comecei a trabalhar num salão. E a dona do salão, ela era pastora. E ela começou a falar de Jesus para mim. Só que até então eu não tinha entendimento nenhum de quem era Jesus e o que ele poderia fazer na minha vida, né? Então ela sempre falava para ir visitar a igreja dela e tal. E o salão era um salão que ele não tinha tanto movimento. Então eu fiz um trato ali com Deus. Então, beleza, Deus. Então, né, já que o Senhor tá aí, né? Então, para eu ir nessa igreja, então que hoje eu trabalho bastante. Então, que esse final de semana seja um final de semana bem. E eu trabalhei aquele final de semana como eu nunca trabalhei na minha vida. Então foi esse... E eu sempre, dentro de mim, tinha um temor, assim, né? Tinha aquele São Longuinho lá, né? Que a gente dava os pulinhos e tal. Então eu sempre pagava minhas promessinhas ali. Então eu tinha um temor, assim, mas eu não entendia o que era. E daí, aquele final de semana eu trabalhei. No domingo, eu e o Júnior, a gente foi no culto. Não sabia nem o que era. Fomos, a gente gostou e tal. Só que o meu período nesse salão foi muito curto. E eu comecei a trabalhar no Itaqui cuidando de criança. Então fiquei ali um tempinho cuidando de uma menininha. E a mulher, tinha uma mulher ali no salão que foi muito usada na minha vida no Itaqui. E ela, a manicure dela estava saindo do salão e ela precisava de alguém para trabalhar com ela. E a moça que eu cuidava da menina, ela comentou comigo, viu, você não queria trabalhar lá no sábado? Já que você trabalha aqui de segunda a sexta, você vai no sábado trabalhar para ela. Eu falei, então pode ser. Daí eu fiz o teste com ela e fui trabalhar no salão. E ela é uma mulher, assim, muito de Deus. Ela que me ensinou a caminhar, ela que me mostrou quem era Jesus de verdade. Ela me pegou pela mão, assim. Ela não era só a dona do salão, a minha patroa, né? Ela era como uma mãe para mim. Ela me cuidou nesse tempo. E foi lindo, assim, o que Deus fez através da vida dela, porque foi ali no salão, trabalhando, que eu comecei a conhecer Jesus e entender quem ele era realmente. Daí a gente começou a ir na igreja, eu e o Júnior, e a gente se batizou, e ali começou a nossa caminhada. E por muito tempo eu levei a minha vida, assim, conhecendo Jesus, né? Tipo, muito do que ela trouxe para mim, então assim eu levava isso para as pessoas. Eu sempre busquei muito, mas eu não tinha intimidade com Deus. E é isso que eu tô construindo agora, um tempo de intimidade, um tempo diferente com Deus, um tempo onde eu sei que ele reconhece a minha voz e eu reconheço a voz dele, então é diferente assim o tempo. E a tua família inteira, então não, só vocês iniciaram na fé, que legal isso, né?
Isso. Não vem de um berço cristão. E depois teus pais conheceram Cristo depois através de vocês? Então, essa parte foi muito linda, assim, na minha vida, porque eu sofri muito com meu pai. Meu pai era alcoólatra, mas hoje a história dele é o que a gente viveu. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, do que a gente venceu. Então, assim, olhar para o meu pai hoje, eu não vejo mais ele, né, como um alcoólatra. Eu vejo meu pai como um guerreiro mesmo, porque ele escolheu, né, abandonar tudo aquilo para viver uma história nova. E Deus usa muitas pessoas na minha vida, traz pessoas no tempo certo. E nesse tempo, Deus trouxe uma amiga minha, que hoje ela mora até em outro país. E ela veio num tempo assim para resgatar minha família mesmo do fundo do poço. Porque eu orava muito, eu pedia muito para que Deus transformasse a vida do meu pai. E eu naquele momento, eu já tinha desistido da vida do meu pai. E eu lutava pela minha mãe, e eu falava assim, Deus, né, me dá força para eu trabalhar, para eu conseguir tirar minha mãe dessa vida, para que a gente possa viver uma vida nova. E ela veio assim apresentar uma coisa totalmente diferente, porque ela cuidando da minha mãe, o marido dela cuidando do meu pai, e eu ali, né? E a gente foi para um encontro com Deus, eu e a minha mãe. E eu já tinha decidido casar, então foi tudo assim, foi tudo no mesmo momento, assim. Em agosto, meu pai parou de beber. Em setembro, eu e minha mãe fomos para o encontro com Deus. E em outubro, eu casei. Eu nem... No meu casamento, assim, foi lindo, porque eu nem imaginava o que Deus ia fazer para aquele momento, marcando mesmo aquele momento, né? Porque... curto espaço de tempo e uma grande transformação. Nossa, né? E tudo muito assim, né? Tipo, muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Que nem a minha mãe, ela tava muito depressiva naquele momento, sabe? Ela tava muito fragilizada, ela não tinha mais força para lutar. Então, quando a gente foi pro encontro, foi assim, foi apresentado um tempo novo para ela, né? O que eu não tinha força para sozinha ali para mostrar para ela, né, para levar ela para a igreja, porque o meu pai eu tentava levar, sabe? Só que muitas vezes ele ia para a igreja e ele nem escutava. Tipo, ele até tampava os ouvidos assim para ele não ouvir. E um dia ele tava lá na igreja e eu falei assim: "Deus, fala com ele tá aqui, Deus, ele tá aqui, eu consegui trazer ele aqui". E daí o Senhor, né, eu fui lá na frente e Deus, né, trouxe para mim uma palavra assim que, na verdade, o mover ia acontecer, mas não era no meu tempo. E eu tinha que entender que era cada palanque no seu lugar. Porque eu vejo que Deus fala com a gente de uma maneira muito simples, né? Eu acho que cada um é de uma forma. E comigo Deus fala de maneira muito simples, para que eu possa entender o que Ele está falando. Porque eu falo, Deus, eu não estou entendendo, então desenha, né? Então comigo tem Seja que mais ser claro. Isso, Deus, me mostra então. Deus, eu entendi. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu entendi isso. É isso mesmo? É isso, Deus me mostra para eu, né, ter certeza. E foi bem assim que ele me mostrou cada palanque no seu lugar. E na época que meu pai e minha mãe se converteram, porque daí eu casei em outubro, meu pai foi pro encontro num final de semana depois. Nossa. Então foi tudo muito junto, assim. E naquele tempo, muitas pessoas da minha família se converteram. Então foi um mover muito grande, sabe? E naquele mesmo momento, então eu consegui enxergar cada palanque no seu lugar, né? E hoje meu pai e minha mãe, eles trabalham na igreja, eles servem. E assim, toda vez que meu pai ele serve a ceia, né? Então toda vez que eles vão me servir na igreja, o meu coração queima, assim, porque eu não vejo mais, eu não vivo mais aquela história. Deus escreveu uma outra história para mim. Eu continuo sendo sonhadora, mas agora eu sonho os sonhos que Deus tem para minha vida. Eu consigo ver Deus na minha casa, na minha família e cuidando de cada detalhe, né? E é engraçado você falar, né? Porque a gente às vezes não percebe que os viciados são pessoas que estão doentes, né? Isso mesmo. E cuidar de uma pessoa doente é muito difícil, né? A tua mãe, você falou dela estar sem forças e tudo. Qualquer pessoa que tem qualquer doença e o outro vá cuidar, é muito difícil, né? Um idoso que está acamado ali, que precisa de ajuda para tomar banho, para se vestir, para, né, para as suas necessidades, é muito difícil o esforço físico. O alcoólatra é a mesma coisa, né? O alcoólatra, o usuário de drogas, qualquer outro vício.
E a gente precisa cuidar da família também, né? Isso O alcoólatra precisa da ajuda, mas a família também. Isso mesmo. Porque as pessoas vêm, eu acho, às vezes, para a vida da gente como um descanso. Isso mesmo. Vem num tempo de descanso, para trazer descanso, quando você está extremamente cansado e você acha que você já não tem forças mais. Muitas vezes Deus coloca pessoas na tua vida para poder te dar um alívio, um refrigério, isso né? Te mesmo. mostrar o caminho, a direção, porque a gente não pode desistir. A gente precisa Isso descansar. E a gente é tão mal acostumado, a gente não descansa, a gente só vai vivendo, Luta vai o tempo fazendo. todo, né? Então, e o que eu vejo? Que eu sempre tentei fazer tudo, né? Tipo, fazer tudo pela minha força. E na verdade, assim, Deus sempre me mostrou que não sou eu quem faço. É Ele. É tudo por Ele, pra Ele, né? Eu tenho então, apanhado muito em relação a isso mesmo. também. Deus tem me tratado há uns anos, né? De que é para sim eu sonhar. Mas é os planos dele que vão prevalecer e é no tempo dele. Que muitas vezes a gente quer uma coisa e a gente não está preparado para receber aquilo. Isso mesmo. Então é o tempo de Deus na nossa vida, né? E aí então depois disso, através da tua ida, a tua família, muitas pessoas da tua família se converteram. Isso é a minha. Tua irmã também? Isso, a minha irmã ainda não, mas eu creio que Deus tem o tempo preparado para ela. Amém. E é lindo ver o agir de Deus, né? E isso que você falou, é muito difícil a gente estar numa situação assim, que nem eu tava, e enxergar, né, as promessas de Deus. Tipo, quando você ouve, filha, eu vou fazer, filha, no meu tempo, né? Porque todas as promessas que estão na Bíblia, a gente tem que tomar posse, são nossas promessas. Então, se é eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente tem que tomar posse dessas promessas. Só que é muito difícil a gente enxergar quando a gente está num nível mais baixo, né? Então, as promessas que Deus traz para nossa vida é de um nível mais alto. Sim. Então, a gente precisa entender que para a gente chegar nesse nível mais alto, a gente precisa ser forjado. Nem para eu enxergar que a minha família ia ser restaurada, eu precisei ser restaurada também, né, nesse processo. E assim, Deus, ele cuida dos detalhes mesmo. Ele cuidou da minha mãe, que estava, né, com o coração ali quebrado. Ele cuidou do meu pai, da culpa que ele carregava, né? Porque assim, ele mesmo falou várias vezes para mim, né? Filha, quando eu me dei conta, você já estava adulta. Eu perdi esse tempo da tua vida, né? Quando eu fui me dar conta, você estava casando. E foi ali no meu casamento que eu consegui dar um abraço de verdade no meu pai. Quando ele foi me pegar no carro, assim, isso tem até uma foto, a hora que eu abracei ele, eu tava assim muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu tava assim com o meu coração ali, eu já pensei, nossa, eu vou estragar toda minha maquiagem antes de entrar, porque na hora que eu saí do carro, eu pensei que eu não ia me segurar, e aquele abraço dele foi uma paz, assim, ele me deu uma paz, e foi assim, um abraço que eu guardo, sabe, toda vez que eu falo desse momento, me vem essa foto, me vem essa recordação, porque assim, foi ali que Deus curou o meu coração, sabe, e eu comecei a ver meu pai com outros olhos, né? Ele não era, ele foi vítima de tudo isso também, não foi ele que era me causou doente, isso, não ele foi era uma isso, pessoa que estava doente mesmo. naquele momento. E ele precisava, né, ser curado também. Então Deus curou toda a minha família, né? Deus curou a minha mãe, Deus curou meu pai, Deus me curou e continua curando, né? Porque tem coisas que a gente vai, né, sendo forjado e transformado, né? É um degrau de cada vez, né? Isso mesmo. Para você que está nos assistindo, se você tem alguém na sua família que está doente, que é um alcoólatra, um usuário de drogas, um viciado em qualquer vício que seja, não desista do teu familiar, Isso sabe? mesmo. Conversa com Deus, porque às vezes pra gente, a gente olha para as pessoas e fala, esse não tem mais jeito. Mas para Deus todas as pessoas têm jeito e Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que continua fazendo milagres, que fez milagres no passado e continua fazendo milagres no presente e fará muitos milagres ainda no futuro. Amém. Então não desista. Às vezes o que a pessoa que está cuidando, né, desse doente e até do doente precisa de um descanso, precisa de um conforto, então não desistam, né? A oração de alguém pode transformar uma família inteira, que foi o que aconteceu no teu caso. E assim, eu acho lindo o agir de Deus por isso, porque Ele vai colocando pessoas e vai nos dando estratégia para os momentos, né? Porque é isso que a gente ouve, né? Tipo, o que mais eu ouvia na minha mente, largue mão, não mudou, não muda mais, né? É a escolha dele, mas não é, essa pessoa ela também precisa de cuidado, essa pessoa também precisa ser olhada. E assim, a gente não tem que ter vergonha, né?
dessa história. Nem hoje eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de tudo que a gente construiu, porque isso ficou para trás. Então, como a Sil falou, se você tem esse problema dentro da tua casa, da tua família, não desista, porque Deus pode fazer. Se renda ao Senhor, coloque as tuas esperanças no Senhor, porque Ele vai fazer. Sim. É no tempo certo, é da maneira certa, porque, como eu falei, até eu achava que era eu que ia levar, né, meus pais para a igreja, mas na verdade Deus usou pessoas, né, Deus usou essa amiga minha para levar a gente para o encontro, esse amigo para caminhar com meu pai, e assim, muitas outras pessoas também se envolveram nesse processo, né, porque é um tempo de cura. Então, assim, a gente não pode desistir, a gente tem que almejar com o que Deus tem para nós, né? E quando a força do nosso braço não aguenta mais, Isso os mesmo. joelhos se dobram Isso e é aí mesmo, que Deus descansar entra no Senhor. e Ele age e Ele faz os milagres acontecer, né? Isso Por mesmo. muitas às vezes a gente está lutando contra aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Isso porque tudo mesmo. é um processo. Muitas vezes a gente precisa passar por esse processo, mesmo Isso difícil, mesmo doloroso, né? Vai Quantas fazer coisas, parte da história, né? se a gente for olhar na nossa história, as dificuldades que a gente já passou na vida, todas elas nos fizeram crescer. Isso Talvez mesmo. o tempo que a gente mais cresce são os tempos em que a gente mais está passando por dificuldade, mais está passando por sofrimento. Então, Isso, e a nossa tem história... que deixar Deus agir, né? Isso, e a nossa história também move outras histórias, né? Porque, assim, as cicatrizes que eu carrego hoje, eu posso ajudar outras pessoas. Sim. No salão, na minha mesa, tudo que... Eu tenho 29 anos, né? Só que eu trabalho com unha desde os 14 anos, então é muito tempo, né? Trabalhando com unha e é muito tempo ficando ali com as pessoas, né? Sim. Então, nesse tempo, Deus me usa para contar a minha história para que outras pessoas consigam enxergar que Deus pode fazer. Então, as minhas cicatrizes são a cura de outras pessoas. Então, às vezes a gente não entende o porquê que a gente está passando aquilo naquele momento, mas para que a gente seja forjado, isso dói, né? Isso machuca, cicatrizar a ferida dói, mas quando é cicatrizado, a gente se torna instrumento na mão de Deus para mudar outras histórias. Outras né? histórias. E é isso o que a gente... testemunho vivo, né? Ser um Isso testemunho mesmo. vivo. E é isso que a gente tá fazendo aqui, né, Sil? Exatamente. Sendo instrumento mesmo na mão do Senhor. Não desista, sabe? Não desista se você tem um marido, um filho, alguém que você ora há muitos anos já. Você pode ter ouvido muitas vezes já que aquela pessoa não tem mais salvação, que desista, abandone, deixa pra lá. Não deixa pra lá, sabe? Porque talvez um dia alguém não deixou você pra lá. Isso. Talvez hoje você é fruto da oração de alguém. Então não desista das pessoas, né? Se você não tem mais força pra lutar com os teus próprios braços, com a tua força, ajuda. Peça pra Deus entrar na jogada, né? Peça ajuda de outras pessoas, seja humilde pra falar, eu não estou conseguindo abrir mais. O coração, né? Me ajude, né? Porque eu sempre penso, às vezes eu sou mal atendida em algum lugar, não sei, vou em algum estabelecimento em que a pessoa me atende mal. Por muitas vezes eu critiquei, reclamei, tratei a pessoa mal também, né? Ela me retribuía, ela me dava uma cara feia, eu ia lá e retribuía com uma cara feia. Hoje, é mais fácil, né? Hoje eu não faço mais isso, porque só Deus sabe o que está passando na casa, na vida daquela pessoa, né? Mas a gente precisa também ser humilde e encurtar, às vezes, o processo de pedir ajuda. Então, se você está passando por alguma dificuldade e você não está conseguindo lidar com isso, peça ajuda. Porque, às vezes, a salvação, né, desse desafio que você está passando é pedir ajuda para alguém que já tenha passado por isso, alguém que já tenha experiência, alguém que você possa se apoiar para poder descansar enquanto você continua a tua trajetória, a tua caminhada. Para buscar novas estratégias, né, para essa situação. E me conte, você, porque há uma diferença, né, entre a gente conhecer Cristo, isso mesmo, e a gente realmente ter ali uma conversão de fato, né? Porque desde que a gente nasce, né, nós nascemos num país laico, então a gente ouve falar de Jesus desde sempre, a gente vê imagens de Jesus, né, a gente vê sempre. Quando que você acha que foi a tua conversão? Você acha que você foi convertido assim que você conheceu mais a fundo, né, Cristo? Como que foi a tua conversão de fato? Então, que nem eu falei, eu sempre acho que eu tinha esse temorzinho no meu coração, né? E eu ouvia falar de Jesus. Mas Deus foi muito bom comigo, assim, porque em todos os processos da minha vida Ele coloca pessoas para andar comigo. E eu acho que, assim, essa fome, sede, assim, por querer mais, eu acho que foi muito das pessoas que Deus colocou para andar comigo, né?
tem um estudo que fala que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, assim, eu teve uma fase da minha vida que eu só tava vivendo, assim. Conhecia Jesus, ia na igreja uma vez por mês e olha lá. E eu e a minha casa, né? Eu e meu marido, era a mesma coisa. Tipo, ele, tô com preguiça de, então hoje vamos ficar. Eu a mesma coisa. E às vezes nem falava, assim, de igreja só pra ver se ia passar a hora, né? De perder a hora do culto. Então, eu vivi esse Puxa, momento. queria ir, mas agora já não dá mais tempo. Agora já, nossa, até me arrumar. Até me arrumar. Não, isso aí vamos deixar depois. Semana que vem eu vou. E assim foi indo. Só que eu sempre tive muito temor. Então, assim, como eu fui andando com pessoas muito sábias, então elas foram me trazendo. Eu sempre fui muito envolvida, Deus cuidou muito da minha vida. Então, nesse tempo aí que eu tava, né, vivendo só, eu tava meio que afastada de pessoas que me levassem mesmo, sabe? E assim, fui pra balada, daí no outro dia pensava, Deus, o que eu fui fazer lá? Né? Sabe aquele vazio assim que não tinha como explicar, porque eu não tinha feito nada de errado, eu tava com meu marido, né? Só que assim, não era o lugar que eu tinha que estar. Então no outro dia eu sentia assim aquele vazio. Às vezes fazia coisas assim, né? Tipo, tava em lugares que não era para eu estar. E o Espírito Santo me constrangia. Então, assim, eu não consigo te dizer, assim, qual momento, sabe? Tipo, não teve um momento assim, olha, a partir disso. Só que o Espírito Santo nunca me deixou ir além daquilo, sabe? Tipo, ele sempre... Eu acho que esse temor que eu tenho, sabe? Essa vontade de querer mais de Deus, nunca me permitiu, sabe? Chegar num ponto e falar assim, não, ó, a partir daqui, sabe? Tipo, não, eu não... Foi hoje. Isso, não. Deus sempre foi me moldando. E assim, eu vivendo as coisas e o Senhor me mostrando. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu não te criei para isso. Eu tenho mais para você. Então, assim, por mais que eu não tivesse a intimidade com Deus, mas Ele nunca me deixou sozinha, sabe? Então, foram acontecendo coisas que depois eu falava pro Júnior, amor, eu acho que isso aí tá errado. Eu acho que não é isso que Deus tem para nós. E às vezes ele também não entendia, porque não era coisas assim absurdas, mas era coisas que Deus não permitia que a gente vivesse. Sim. E assim, chegou um dia que eu fui num culto, que eu comecei a orar, comecei a cantar aquele louvor e tal, e o Espírito Santo me incomodou de uma forma, porque assim, a gente falar, né, o Espírito Santo incomodar, parece uma coisa tão feia, né? Só que assim, eu não tinha intimidade mais. Eu não conseguia mais olhar para ele, eu não conseguia mais sentir ele, eu não conseguia mais, sabe, tá com ele. E eu falava, Deus, né, o que aconteceu comigo? Como que eu fui parar aqui? Porque assim, foi de pouquinho. Não foi assim, larguei mão, não vou mais na igreja, não quero mais isso, não quero mais... Não, foi de pouquinho que Deus foi sabe, que o inimigo foi me afastando de Deus. E que eu fui me afastando de Deus, porque isso é uma escolha nossa. Sim. É a gente que escolhe se afastar dele, não é ele que se afasta, é a gente que vai para longe, né? E assim, foi de pouquinho que eu fui me afastando e daqui a um pouco eu não sentia mais. Aquela sensação, assim, da presença do Senhor, né? E assim, foi a partir disso que eu me posicionei e que eu comecei a orar pela minha casa, que eu não queria mais ser morna, né? A gente até comenta nas nossas conversas, né, que a gente precisa ser transformado. Então, assim, não adiantava eu querer minha casa transformada se eu não era transformada. Sim. Se eu não cuidava, né, sempre gostei muito de trabalhar, então assim, eu vivia pro meu trabalho, eu já cheguei a falar isso pro meu marido, não, a minha prioridade é o salão, né, e ele sempre comigo, só que ele tomando uma posição que não era dele, então ele cuidando da casa e eu trabalhando e os dois deixando Deus de lado, né. Uhum. Então, acho que a partir do momento que eu entendi que eu não posso viver sem Deus, que eu preciso estar na presença dele, que eu preciso estar buscando ele todos os dias, eu acho que foi quando eu entendi, sabe? Que é dele que eu preciso, que não é o salão que vai suprir as minhas necessidades, não é o Júnior, não é meu pai, não é minha mãe, não é os amigos, é Jesus que vai suprir todas as minhas necessidades. E é engraçado, né? Porque
eu cheguei a algumas... Eu penso muito sobre o meu relacionamento com Deus, e eu penso muito hoje em como fazer para outras pessoas terem a mesma intimidade ou mais. Eu quero que as pessoas tenham mais relacionamento, mais intimidade com Deus do que eu tenho. E aí eu reflito muito assim sobre isso, né? E Deus, ele é uma pessoa como nós, né? Isso mesmo. Não se tem intimidade, não se tem relacionamento com quem não se Isso mesmo. gasta tempo, com quem não se tem troca, né? A gente fica cada vez mais... Se você tem uma pessoa que você vê uma vez a cada ano, você não tem liberdade para chegar talvez na casa dela e abrir uma geladeira, uma porta, né? E deitar no sofá. Mas se você começa a ir na casa dessa pessoa todas as semanas, depois você vai todos os dias, depois você vai 2 vezes ao dia, você já consegue, né, até sugerir coisas, olha, né? Nossa, se fizesse assim, né? Se você comprasse um suquinho de laranja que eu gosto. Isso mesmo. Então, a intimidade, ela precisa vir pelo conhecimento, né? Isso a gente precisa estar ali com Cristo todos os dias, gastar uma vida com Deus, né? A tua vida não vai mudar com Deus se você não decidir mudar. Se você não decidir que Deus tem que entrar na tua vida, se você não decidir que você vai gastar tempo, passar tempo com Deus, sabe? Eu costumo dizer que, eu não sei, eu quero até que você me fale isso, a minha rotina, eu não tenho uma rotina fixa de oração e de tempo com Deus, porque eu oro todos os momentos, eu tô dirigindo e orando, eu parei, eu tô falando com Deus. Às vezes eu lembrei de uma pessoa, eu já tô orando por aquela pessoa, eu tô conversando com Deus sobre aquela pessoa. Então eu aprendi a ter esses momentos que são, assim, todos ao longo do dia, né? Eu tenho uma vida, eu não tenho momentos com Deus. Eu tenho momentos específicos, então todas as noites antes de dormir, né? Quando eu termino as minhas funções de casa, eu fico com as crianças, né? E aí depois que eles dormem eu leio minha Bíblia, então isso eu faço sempre. Todos os dias eu leio a Bíblia. Eu oro todos os dias antes de dormir, mas ao longo do dia eu convido Deus para estar comigo ao longo do dia e a gente vai conversando ali o dia inteiro. Então Deus é o carona do meu carro ali, ele tá junto comigo. Mas se você não tem isso, eu te convido a experimentar. Convida Deus para estar dentro da tua casa, né? A estar, Deus, hoje eu vou lavar louça, vamos lavar louça comigo. Senhor, hoje eu vou fazer uma faxina na minha casa, vamos fazer uma faxina na minha casa para estar junto comigo. E me conta um pouco como que é a tua rotina você tem uma rotina de relacionamento com Deus, de oração, de leitura bíblica, como que é para você? Então, porque eu sei também que você tem bastante ministério na igreja, que você participa, você é bem participativa, né, na igreja. Então, mas isso é muito engraçado, né, porque eu ouvi uma frase que fala assim, como que você vai conhecer a voz de quem você não conhece? Né? Porque é uma pessoa que você nunca viu na vida. Se colocar um áudio, você consegue dizer quem que é? Não, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Então, essa busca, né, tem que ser todos os dias para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque às vezes você tá tão perdido ali, né, nas situações, em preocupações e tal, que daí você fala, ai Deus, me dê uma resposta. Só que como que você vai conseguir ouvir se você nem conhece a voz dele, né? E assim, em relação a isso, eu tenho buscado cada vez mais. Então, assim, Deus ainda continua me transformando, né? Então, essa parte, né, da busca, de oração e da palavra, né? Porque é tão difícil, nem a gente quando se converte, a gente pegar a Bíblia, né, e ler, parece que a gente nem entende. Principalmente porque tem umas versões que dificultam ainda mais, né? Então, assim, colocar Deus como prioridade é uma coisa que a gente tem que diminuir a nossa carne, né, todos os dias, para que a gente entenda, não, eu preciso tirar meu tempo com Deus. Então, assim, a minha segunda-feira é o dia que eu mais busco, é o dia que eu mais tenho intimidade, porque assim, eu consigo passar, eu e ele. É o dia, eu tô limpando a minha casa, eu tô com ele, eu tô organizando, né, as minhas coisas, eu tô com ele, eu tô arrumando a minha cama, eu tô orando pela minha intimidade, eu tô lavando uma louça, eu tô, né, que nem você falou, colocando e ouvindo pregação, e assim, é um tempo meio que de imersão. Às vezes eu tô estendendo a roupa, eu paro, eu falei, Deus, é isso? Então é isso que o Senhor tava falando pra mim o tempo todo? Porque daí, assim, aquele dia é o dia que eu mais consigo. Depois eu até falo com meu marido, né? Nossa, hoje Deus falou isso comigo. Nossa, hoje... Assim, todos os dias eu tenho meu tempo de oração. Eu tento fazer isso sempre pela manhã. Porque, assim, meu dia é muito extenso. Começo muito cedo e paro muito tarde. Então, assim, eu não quero dar o resto pro Senhor, né? Eu tenho meu tempo ali com Deus, eu e o Júnior, né? Nós dois, a gente lê a palavra junto, a gente ora junto. Mas Stephanie, eu preciso
do meu tempo, né, a sós com Deus. Então, eu tento fazer isso sempre pela manhã. Não vou te dizer que é todos os dias, isso é uma coisa que eu tô buscando muito para que acordar mais cedo, para ter esse tempo com Deus, mas é aquilo que você falou, gente, não tem só os momentos, é uma vida, não é só o domingo na igreja, né, ouvir a palavra, e não, é todos os dias, né, e Deus fala com a gente a todo tempo. Sim. Né, essa casa mesmo, né, foi uma coisa que Deus foi transformando muito, porque a gente é criado como se a casa fosse um fardo e um fardo da mulher, né? Tipo, ai, você que tem que limpar, você tem que passar, você tem que cozinhar, você tem que... E tudo parece, ai meu Deus, eu tenho que... Exato. Né? Tudo muito... E Deus foi transformando isso na minha vida. Porque por muito tempo a minha prioridade era o salão. Então o Júnior acabou assumindo. Então assim, Deus preparou isso também. O Júnior foi uma pessoa que Deus colocou mesmo na minha vida. Porque quando eu conheci ele, eu estava procurando um pai. Né, uma pessoa que cuidasse de mim, uma pessoa que estivesse ali para mim, para me ouvir, para me cuidar, né, para me amar. E quando Deus trouxe ele para minha vida, ele supriu essas minhas necessidades, né? Ele cuidava de mim, por mais novo que ele fosse. A gente sofreu muito porque a gente começou um relacionamento muito cedo. Então, nesse tempo a gente não conhecia Jesus ainda. Então, tanto eu quanto ele, a gente teve que deixar as bagagens, né, para construir a nossa história. E como a gente era muito novo, então a gente acabou magoando muito um ao outro, né, por falta de maturidade. E hoje a gente consegue viver um tempo diferente de Deus por abrir mão de muita coisa, né? Por escolher estar junto, a gente escolheu estar junto, porque por muitas vezes, até ontem a gente estava falando isso, né? Se a gente não tivesse persistido, a gente não teria nem casado. Porque foram tantas coisas que aconteceram, foram tanta falta de maturidade no nosso namoro, que é propósito de Deus a gente estar junto hoje. Porque se não fosse propósito dele, a gente não teria conseguido superar tudo para estar colhendo o que a gente está colhendo hoje. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez por mim e tudo que ele ainda faz por mim, por ele me apoiar tanto, né? Porque por muito tempo na minha vida eu não consegui ser, né, uma esposa dedicada, porque eu estava batalhando no salão, né? E ele supriu isso na minha casa. Então, que nem voltando nesse assunto de casa, né? Um dia eu tava arrumando a minha cama, assim, e era ele que tomava conta de tudo. E eu chegava em casa cansada, então a gente, tipo... porque, vamos abrir um parênteses, né? Mas a vida de salão é uma vida muito complicada. Muito, e assim... Principalmente final de semana e final de da ano, carreira, né? E assim, é o tipo da profissão que se você não trabalhar, você não ganha. Você precisa mesmo. estar presente, de corpo presente ali, né? Não tem como você mandar alguém fazer por você, não tem como terceirizar. E eu sempre, assim, a minha ideia, assim, sempre foi, tipo, além. Então, assim, eu sempre, desde que eu comecei a fazer unha até quando... isso foi, o salão pra mim foi entregue, uma pessoa entregou esse sonho pra mim. Foi muito lindo, assim, porque eu tinha 16 anos, eu não tinha nem maturidade, assim, pra isso. E Deus, uma representante do salão ligou no salão para tirar o pedido e eu que atendi. E daí ela, oi, tudo bem? Então, do nada, assim, ela, então, tem um sonho de Deus para entregar para você. Você aceita? Eu falei, eu aceito. Daí ela falou assim, então, Deus está me mostrando um espaço só de manicure, um lugar onde as pessoas vão chegar e elas sempre vão ser atendidas. E assim, vai ser um lugar onde só vai trabalhar manicure. Na época, eu tinha 16 anos, na época não existia isso em Campo Largo, não existia em lugar nenhum, porque manicure era, né, era um cantinho, a gente não tinha nem mesa, era só uns cantos, né, de salão. E daí, você aceita? Eu falei, eu aceito. E daí eu aceitei esse sonho, né, continuei trabalhando no salão. Então, e daí quando eu montei, né, o meu espaço, eu saí do salão para trabalhar com cosméticos. Eu ia vender cosméticos e eu fiz uma salinha no fundo, diferente do que Deus tinha falado para mim, né, um espaço só de manicure, porque eu não lembrava mais daquilo. E eu continuei no cantinho escondido por muito tempo. E vendendo cosmético, a minha irmã trabalhava comigo, ela me abençoou muito nessa fase, no começo, assim, ali do salão, né, da loja, porque para mim era uma loja.
E daí chegou um tempo que não era insustentável ela ficar comigo. Ela tinha os sonhos dela, ela precisava lutar pela vida dela e eu não conseguia nem pagar ela. Tipo, eu pagava os boletos ali e me mantia da forma que dava. E daí quando ela resolveu sair do salão, eu apoiei ela, mas aquilo foi assim como se meu mundo tivesse acabado. Eu pensava, Deus, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou vender e como que eu vou atender? Daí tinha uma parede que dividia ali o salão, o espacinho da unha, dos cosméticos, a gente tirou aquela parede para que eu pudesse ter uma visão geral. Então, por muito tempo, eu vendia, eu cobrava, eu marcava, eu recebia, eu fazia pedido, era eu para tudo. Então, por muito tempo, assim, eu parava, tipo, 10 horas da noite de atender e eu ia limpar o salão. Porque não tinha outra pessoa, era eu. 3 horas da tarde eu encostava a porta para comer rapidinho, chegava outra cliente, eu largava, tipo, por muito tempo minha comida foi pão de queijo, tipo, as clientes, eu pedia para elas passar na Doni, ou ligava ali para a Doni, para elas entregar o pão de queijo para mim, porque era a comida que eu conseguia comer e atender. Então, por muito tempo foi assim, até o ponto que eu consegui, que Deus me trouxe esse sonho de novo, né? Trouxe, tipo, foi como uma flecha, assim, tipo, lembrando da promessa que ele tinha para minha vida, de um espaço só de manicure. Então, eu abri mão dos produtos e comecei a trabalhar, a focar mais em unha. Daí veio, né, a primeira profissional trabalhar comigo. E ela até hoje, bênção na minha vida, porque Deus é tão bom comigo que todas as pessoas que vêm na minha vida, elas ficam. É muito difícil quem chega na minha vida e vai embora. Então, até hoje ela tá comigo e é uma bênção na minha vida. E começou ali, antes dela, né, foram outras pessoas que foram passando no salão e nesse processo Deus foi me moldando, tipo, cada uma que passava, Deus mostrava, não, você precisa agir dessa forma, não, da próxima vez você tem que chegar, você tem que perguntar isso. Então, todas as pessoas que foram passando, Deus foi moldando para que ela chegasse. E ela veio vindo, a gente veio atendendo e tal, e daí veio ela, daqui a pouco a gente não dava mais conta, teve que vir outra, e assim veio indo, e assim, todas elas foram resposta de oração, porque quando eu entendia de Deus que não era mais o suficiente, Deus trazia outra pessoa. Uau. E eu orava, Senhor, traz uma pessoa que ela seja abençoada, que eu consiga abençoar a vida dela, e assim foi indo, né? E todas elas foram se desenvolvendo através da unha, através desse propósito, né? Até que chegou um dia que não tinha mais como a gente ficar naquela sala. A sala era pequena demais, estava apertado demais, eu continuava vendendo, era a unha e mais produto, eu ia para São Paulo trazer coisas para vender e chegou um ponto que aquele espaço era pequeno demais. E um dia eu estava atendendo e eu sempre pensava nessa mulher, né? Nossa, um dia eu quero encontrar essa mulher, eu quero contar que deu certo, que hoje eu tenho um espaço só de manicure, sim, né? E eu pensando, né, que eu ia encontrar ela e tal, e um dia eu atendendo, e a pessoa que eu tava atendendo, ela falou assim, a minha sogra vai vir me buscar, logo ela chega e tal, e uma das meninas, as mesas eram todas uma do ladinho da outra, assim, e a menina que tava do meu lado, ela não tava atendendo, a cliente dela desmarcou, e nisso chega a sogra da minha cliente, e ela chegou e ela falou assim, eu queria fazer minha unha, tem alguém fazer minha unha? Daí a menina do meu lado falou assim, tem sim, pode chegar e sentar aqui. E ela começou a atender ela. Daí ela olhou assim pro salão e ela falou assim, eu acho que eu já tive nesse lugar. Aqui, sempre foi você aqui. Eu falei, não, aqui tinha um salão antigamente e tal. Porque eu aluguei a sala que era o salão que eu trabalhava. Nossa, então eu sério? Continuei ali, tipo, Caraca. Eu trabalhei por 4 anos com a Delma, daí a Delma saiu, foi para uma sala maior e eu aluguei a sala dela, então eu fiquei ali por 8 anos dentro desse espaço, do mesmo espaço, sabe, mudandinho, reformandinho, era uma sala antiga, que eu sou muito grata a Deus, até pela vida do seu Renê, que era dono do espaço, porque ele me ajudou muito quando eu aluguei a sala, e foi... Daí ali a gente tava sempre arrumandinho, deixando bonitinho, e daí essa moça chegou. E ela não conheceu, porque tava muito diferente do que era, né? E daí eu falei, sim, era um salão. Antes dela, eu vendia Haskell. Quando ela falou a marca que ela vendia, ela tava muito diferente. Então eu também não conhecia ela. Era a mulher que me entregou o sonho.
Meu E ela tinha Deus. chegado, sentou do lado da minha mesa, e tinha o horário, como ela falou, as pessoas vão chegar e vão ser atendidas. Ela chegou e ela foi atendida. Então, tipo, Deus foi, sabe, mexendo assim na minha cabeça. E daí eu contei pra ela, eu falei, então, eu queria muito te encontrar de volta, porque eu acho que você nem lembra, mas eu, né, era manicure, você vendia produto pra mim e tal, e você me entregou esse sonho. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e daí, assim, Nossa, foi que lindo. E naquele momento ela falou assim, Deus me trouxe pra te entregar um tempo novo. Agora o Senhor tá mandando dizer, alarga as tuas tendas. E eu, com muito medo, porque eu sempre fui muito medrosa. E Deus falou assim, alarga as tuas tendas, agora é o tempo de você alargar as tuas tendas. E a gente ali em 40 metros quadrados, no Itaqui, e eu... E o orçamento era muito justo, então eu pensava, Deus, então tá nas tuas mãos. E Deus trouxe outra pessoa pra minha vida nesse tempo, que ela é uma amiga que eu amo muito, muito, e ela falou assim, e ela chegou pra fazer unha comigo, e ela falou assim pra mim, você não se imagina, você não tem vontade de ir pro centro? Eu falei assim, não me imagino no centro, eu quero um outro lugar mais aqui. E ela falou assim, não, mas eu te imagino no centro. Uau. Deus tá me mostrando você no centro. E quando ela falou isso, eu pensava assim, Deus, acho que isso não é pra mim. Pensava, não, isso aí é coisa, né, da cabeça dela, isso não é pra mim. Sair de um bairro, Isso. né? Que era um Não. bairro, que o Itaqui é um bairro mais afastado. Isso mesmo. Pra É ir uma pro benção, centro da né? cidade. Isso, não, e Mas é um passo grande, né? Um Isso. aluguel maior, o Isso. custo era muito maior, então, né? assim, o orçamento ali era muito justo, Sim. né? Então eu pagava, né, as continhas do salão e tudo. E como que eu ia para um lugar maior? Se ali já estava apertado o meu orçamento, como que eu ia para um lugar maior? Como que eu ia para o centro? Né? As meninas, eu ali moro tudo perto daqui, como que a gente ia? Sabe, é uma coisa que não cabe, parecia que não cabia, assim, na minha realidade. E eu falei, tá, então vamos lá, né? Comecei a olhar, ela me mandava, quase todo dia ela me mandava sala para alugar, sabe? Então ela foi uma pessoa muito usada por Deus nesse tempo na minha vida. E daí chegou um dia que eu tava assim bem cansada em casa, o Júnior trabalhava à noite, e eu bem cansada, e assim, cansada do que eu tava vivendo também, tipo, sabe, de sonhar e parecia que eu não tava cabendo dentro daquilo, e parecia que eu tinha um potencial para mais, mas eu não conseguia me enxergar em outro lugar. E daí ela me mandou uma mensagem e a gente começou a conversar. E daí ela falando ali, né, tá, mas o que você fez para que isso acontecesse? Né, tipo, ela me mandou um monte de sala. E daí eu falava, mas Mayara, não cabe no meu orçamento isso. E daí ela, tá, mas o que você fez para isso? O que você tá fazendo para mudar essa situação? Esgote as possibilidades, esgote, faça o que você pode, porque Deus vai fazer a parte dele. Meu Deus, que lindo isso. E eu não entendia, né? Eu falava, Deus, então tá. E eu fazia academia na frente dessa sala onde a gente atende hoje. E eu olhei para aquela sala e tava em construção. Novinha. Nossa, tava tudo, não tinha nada, era uma tela em branco. E eu falei assim, Deus, será? Daí eu até comentei, né, com a minha cunhada, que trabalha na academia. Ela falou assim, nossa, eu acho que essa sala é muito cara. Porque olha esse ponto é maravilhoso. Daí eu falei, então tá, né, então vou mandar. Mandei perguntando. Eles me mandaram o valor do aluguel. Falei, Deus, não é pra mim. Daí eu falei, tá, então eu vou fazer uma proposta que tá dentro do meu orçamento, né? Se aprovado, Senhor. E eu fiz a proposta, mandei a proposta. A primeira resposta que eu tive foi não. Falei assim, então tá, então já esgotei as possibilidades, isso não é pra mim realmente, é pra eu continuar aqui no Itaqui e pronto, esgotei as possibilidades. Fiz o que ela me falou. Daqui a um pouco o dono da imobiliária me liga. Viu? Então eu preciso saber mais da tua história, eu preciso entender, porque o dono dessa sala, ele é nosso cliente há muito tempo e eu posso conversar com ele para intermediar essa situação. Uhum. E daí eu expliquei para ele, né, custo e tal, né, e eu falei, não, é isso que eu posso pagar, não tem como pagar mais. E daí ele, então eu já te retorno. Daqui a um pouco ele me ligou. Então, Stephanie, a tua proposta foi aprovada. Meu Deus. A partir de agora, a sala ficando pronta, essa sala é tua. E na hora que ele falou isso, eu pensei, meu Deus, e agora?
Eu brinco, né, que eu fico até com a tela preta. Meu Deus, escureceu minha vista, amoleceu minhas pernas. E eu fui ligar pro meu marido. Amor, aprovou a sala. Ele, nossa, amor, que benção, então, né? Isso vai mudar, porque o Júnior ele é muito razão, ele, sabe, ele é quem me põe no eixo mesmo. E daí eu falei, mas amor, e agora? Como que a gente vai pagar? Como que a gente vai pagar a reforma? Como que a gente vai mudar? Como que... Sabe, tipo, desesperada já. Ele falou assim, tá, então me diga uma coisa, você quer ou você não quer mudar? Você não quer mudar, você continua aí, pronto. Não precisa se estressar. Agora, se você quer mudar, a gente vai fazer isso. Chacoalhão, que Nossa, você precisava. não, e assim, ó, é sim ou é não, é agora ou não é. Daí eu falei, então, eu quero mudar. E Deus foi abrindo as portas, assim, foram acontecendo. E a sala, essa sala antiga que a gente tava, era uma sala que, assim, eu tava sempre arrumandinho, sabe? Fazia uma coisa, colocava um papel de parede, daqui a um pouco manchava o papel de parede por causa da umidade. Ai, colocava, a gente não tinha cozinha, que era, eu passo o dia todo no salão, então eu passo das 8 às 8 no salão, então a gente precisa de um lugar pra gente se alimentar. A equipe tava crescendo, então, assim, era um lugar que não tinha mais como a gente ficar. E quando a gente foi para esse espaço, Deus fez tudo muito perfeito. Porque assim, como é manicure, a gente precisa de muita tomada. A sala estava em construção. Então assim, eu mandei mensagem, viu, tem como colocar mais umas tomadinhas na parede? Ele falou assim, não, como tá em construção, a gente consegue colocar mais tomada. Sabe? Então Deus foi ajeitando todas as coisas. A gente vê o cuidado de Deus Isso, até nos pequenos nos detalhes, né? detalhes. Eu sempre, hoje ainda conversei com algumas amigas que a gente precisa estar atentas aos detalhes, porque o Deus é um Deus de detalhes. Isso Às mesmo. vezes a gente tem um pouco de dificuldade em observar essas coisas que Deus faz, mas até uma tomada Isso no lugar mesmo. que você precisa é o cuidado de Deus, Isso né? mesmo. E Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. Às Isso vezes a gente mesmo. subestima Deus, a gente acha Limita, que né? as nossas necessidades são muito grandes, né? E que, em outras palavras, sendo um pouco polida, né? Mas a gente acha que Deus não é capaz de suprir Isso aquilo que a gente mesmo. precisa. Seja na transformação de alguém, né? A gente precisa que Deus, essa pessoa, o Senhor tem que transformar essa pessoa. Mas ela é tão difícil que eu acho que nem Deus vai conseguir, né? Em outras, claro, entre muitas aspas, é isso que a gente faz inconsciente. Isso mesmo. Ah, eu preciso disso. Mas isso é tão caro pra mim, eu não tenho dinheiro, então Não acho que nem posso, Deus né? não vai conseguir dar jeito na minha vida. Isso mesmo. A gente não fala isso, mas de alguma forma é isso que a gente pensa e é dessa forma que a gente age, né? Isso mesmo. Então, No pequeno, né? Exatamente. Porque a gente limita o que Deus pode fazer, porque a gente é limitado, né? Então A gente diz o tamanho do milagre que Deus pode fazer na nossa vida, né? Então, assim, a gente foi por um espaço dobro do tamanho que a gente tava. E eu continuei vendendo os produtos. Agora chegou um tempo que Deus falou: não, é unha, o teu propósito é unha. Então, assim, no salão agora só tem unha. Então, assim, todas as meninas que entraram trabalhar comigo são resposta de oração. Até a última menina que veio trabalhar comigo foi... Eu orei bem específico. Eu falei, Deus, até agora, todas as meninas que eu orei e pedi pro Senhor, eu pedia sempre assim que eu pudesse ajudar, que a gente pudesse, né, montar uma agenda. A gente sempre batalhou muito, porque daí assim foi eu, daí veio a Fran, daí depois veio a Aline. Então, assim, a gente é uma equipe muito boa, assim. Então, a próxima que entra, que nem veio a Luísa, veio a Ju e tal. Então, a gente sempre ajuda a próxima, né? A gente sempre ajuda a próxima. E daí eu orei e falei assim, Deus, o Senhor podia mandar uma pessoa que tivesse uma clientelinha, né? Que tivesse uma clientela para que a gente pudesse não sofrer tanto para montar uma agenda, né? E daí veio a Lorena, que agora faz muito pouco tempo, e ela veio com uma clientela, a gente agrega também na vida dela, mas ela também veio para agregar na nossa, né? Não só na parte, né, profissional, quanto em tudo, assim, no salão a gente agrega na vida uma da outra, né? E você começou sozinha e hoje vocês são quantas? Em 6 manicures e mais a Cat de recepcionista. Nossa, então, olha. e a Cat também, né? Todas elas foram resposta de oração. A Cat é uma equipe grande. Isso. Né? É uma equipe grande, uma cidade do tamanho de Campo Largo, né? Uma sala, é um salão só para manicures. É um milagre, né? Eu tenho certeza que você olha para trás e você vê que, assim, é um milagre atrás do outro, né? Às vezes o que a gente precisa é olhar para nossa história e ver o quanto Deus já fez, né? Porque Deus fez tanto por nós, né? Por todos nós, por você inclusive que está me assistindo agora, independente da situação que você está passando agora.
Pode ser a situação mais difícil. Deus já fez muito por você. Com certeza. Então, às vezes, o que você precisa é testemunhar para você também, para que você veja Se o quão enxergar, maravilhoso Deus é e o quanto Ele já fez. E talvez o problema que você esteja enfrentando, você esteja subestimando Deus, né? Ele é um Deus que pode fazer todos os milagres, né? Não existe milagrinho, milagrão para Deus. Isso Todos mesmo. são do mesmo tamanho. Confie em Deus. Deus pode fazer muito mais por você do que você espera, do que aquilo que você mesmo acredita que Ele pode fazer. E que lindo, assim, né? Porque eu sou cliente sua há 8 anos, né? Entre indas e vindas. E eu comecei lá no espacinho do Itaqui. Isso mesmo. E é muito impressionante, assim, porque eu sempre falo isso pra você, né? A presença do Espírito Santo é muito física dentro do salão. E é muito transformador. Todas as vezes que eu sento lá pra fazer a minha unha, Deus me transforma, né? E a gente tem uma troca muito incrível, assim, a gente conversa muito sobre Deus. E é física a presença do Espírito Santo. Lá é um lugar onde Deus habita, com certeza. Amém. Porque é um espaço lindo, né? Um ambiente onde a equipe é unida, tá todo mundo sempre trabalhando. É impressionante como o lugar onde Deus habita é diferente, né? A equipe sempre, todo mundo ajudando, uma termina antes, a outra começa para ajudar. Enfim, é um espaço que tem muita união, né? Que incrível isso. Que lindo conhecer essa história. Eu não fazia a menor ideia de que era assim. Então, e agora a gente conversando assim, Deus me trouxe uma coisa assim no meu coração. Porque eu pensei assim, nossa, o que eu vou falar pra Sil, né? O que eu vou contar pra Sil, né? Da minha caminhada com Jesus, né? Porque assim, eu sofri muito na minha infância, mas isso já ficou pra trás, né? E eu pensava assim, nossa, o que é as minhas lutas, né? E assim, Deus, eu enxergando tudo isso, né? E o que eu consegui enxergar, que não tem vida separada, né, Sil? Não tem a vida de trabalho, não tem a vida de casa, não tem a vida... o que a gente vive em Cristo é em todos os lugares. Porque o salão é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito, né? E é isso que eu levo para as minhas clientes, e é isso que eu tento todos os dias, porque foi esse o propósito que Deus tem para minha vida, né? Então, às vezes a gente fica pensando, que nem você comentou dos ministérios na igreja, eu ajudo mesmo na igreja, mas eu não, o meu ministério não é só ajudar na igreja, o meu ministério é dentro da minha casa, o meu ministério é dentro do salão. Eu sou, né, a imagem de Cristo. Então, é isso que eu preciso carregar em todos os lugares que eu vá. Independente de... Né? É o ID, né? Isso. ID, pregar o evangelho a porque toda assim, até quando eu mudei o salão, eu tava nesse sentimento. Na verdade, a minha luta era para entender quem eu era em Cristo. Senhor, o que eu quero um trabalhinho no reino, eu falava. Não quero só fazer unha, eu pensava só fazer unha. Né? Uma coisa parece que tão superficial, né? Unha. Então eu queria algo no reino. E quando a gente mudou, que a gente fez a inauguração, uma das nossas líderes lá da igreja, ela foi orar no salão e levar uma palavra, e ela... Foi lindo, assim, porque ela confirmou o versículo que Deus tinha no meu coração, o versículo que eu tinha levado para falar e que Deus tinha entregue para mim há muito tempo, e ela levou esse versículo e ela falou assim para mim, ela não sabia o anseio do meu coração, e ela chegou e falou assim para mim, o teu púlpito é a tua mesa. O teu propósito é falar de Jesus para as pessoas que sentam na tua mesa. Então é ali que você vai impactar a vida das pessoas. É ali que Deus vai te usar. E é isso que acontece. Então, e é isso que eu quero fazer todos os dias. Só que a partir do momento que eu entendi que o que Deus tinha para minha vida, é que os propósitos foram acontecendo. Então a gente precisa entender quem a gente é em Deus para que os propósitos de Deus, né, vão acontecendo e para que as coisas vão fluindo na nossa vida. Porque não adianta a gente estar, né, com a nossa mente ali em todos os lugares, sendo que onde a gente deveria estar é em Cristo, né? Entender o que Ele quer pra gente, para depois a gente tentar mudar o mundo, né? Exatamente. A gente tem que ter a nossa identidade firmada, né? Isso. Para, sabendo quem nós somos em Cristo, a gente poder ajudar, inclusive, outras pessoas a ter a sua identidade firmada, né? Isso mesmo. E eu vejo que de maneira muito sutil hoje você faz isso, né? Porque um outro ponto que eu acho muito bonito, assim, do teu trabalho, é que você não enfia a goela abaixo, Cristo, né? Isso mesmo. Não é um lugar onde você senta e se fala assim, senta aqui que agora eu vou falar de Jesus para você. Não, é uma coisa tão natural, né? E todas as vezes que eu vou lá, eu não tenho vontade de ir embora. Porque
a conversa ela flui de uma maneira tão natural e é uma coisa tão gostosa que é, é leve, né? É Amém. leve, é uma coisa leve, assim. Então, E Jesus é leve, né? e não tem como, né? Como que Cristo não vai transparecer no teu trabalho se ele faz parte da tua vida, né? Isso mesmo. Se ele é a minha vida, né? Exatamente. Então, se tudo que você faz é para Cristo, por que que o trabalho não é, né? Mas que linda a tua história. Nossa, como eu falei, né? Eu conheço você há tantos anos, eu não imaginava que fosse dessa maneira. E eu queria que, se você pudesse, você deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, talvez, né, pessoas que estão passando por dificuldades, né, que estão enfrentando dificuldades com outras pessoas, né, como pais, como maridos drogados, alcoólatras, ou pessoas que estão iniciando um sonho, né, talvez estão com a vida profissional muito difícil, estão num lugar muito pequenininho que acham que não vão conseguir. Enfim, aquilo que Deus tocar no seu coração, se você puder deixar um recado para quem nos assiste. Então, eu acho que, como eu falei, é muito difícil a gente estar num lugar de dificuldade e a gente enxergar as promessas que Deus tem pra gente, né? Se enxergar em outro lugar. Mas quando a gente começa a buscar em Deus, as coisas elas fluem naturalmente. Então, talvez agora o primeiro passo seja você realmente entender quem Deus é na tua vida, colocar Ele como prioridade, começar a buscar Ele, né? Não só ouvir falar, não só ouvir da boca das pessoas, mas você se colocar na presença do Senhor e chegar. Não tem um jeito bonito de falar com Deus, não tem a forma, não tem uma fórmula de você chegar a falar com Deus, mas sim você se derramar mesmo, colocar o que está no teu coração. Senhor, eu preciso do Senhor para mudar essa situação, para mudar essa pessoa, para mudar minha vida financeira. Porque Deus ele pode agir em todas as áreas da nossa vida, mas primeiro a gente tem que dar liberdade para isso. A gente tem que escolher entregar as coisas para Ele. Então, da mesma forma que Deus fez na minha vida e Deus continua fazendo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, entregue todos os seus sonhos, entregue tudo que você almeja, tudo que você está sentindo para o Senhor, porque às vezes é algo que está tão lá dentro que é difícil a gente pôr para fora, mas quando a gente entrega para o Senhor, Ele faz e Ele transforma e Ele muda de uma forma que você não vai nem imaginar, né? Porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, os planos que Ele tem para nós são muito melhores do que os planos que a gente tem. Então entregue para o Senhor, confie no Senhor que Ele vai fazer da tua história uma nova história. Ai, que lindo. E eu tenho certeza que um dia você vai estar sentada novamente na minha frente e eu vou entrevistar você mais uma vez e você terá coisas ainda mais bonitas para me contar, né? Testemunhos ainda mais lindos do que esses, que já são incríveis. Que Deus possa continuar usando você, aonde você for, que você continue sendo essa bênção, que você continue não se envergonhando de falar sobre o nome de Cristo, né? Aonde você for. E que todas as mulheres que sentarem na tua mesa, elas sejam transformadas, né? Não só as mulheres, porque quando a gente impacta uma pessoa, a família delas, né? Assim, todas as demais, né, pessoas são impactadas. A tua decisão de escolher caminhar com Cristo, de dar uma chance para Jesus, né? Mudou a tua geração. Mudou a tua casa, mudou a tua família, né? Porque foi através de você que hoje todas as pessoas da tua família, né? Todos os convertidos, eles se converteram. Talvez se você não tivesse dado esse passo, Deus tinha achado uma outra forma de atingi-los. Mas você decidiu, então a gente precisa cooperar, né? Para os planos de Deus. Isso mesmo. Então, fazer a nossa parte, né? Exatamente, que você continue sendo um instrumento para que você possa mudar outras famílias. Amém, são Jesus. Gerações que são atingidas, né? Ali pelo teu testemunho, pelas tuas palavras ali na tua mesa. Jesus. Que o Senhor continue prosperando muito ali o teu salão, a tua vida, Amém, né? O teu casamento, e aonde você colocar as mãos, que seja sempre bênção. Amém, Senhor. A gente costuma sempre terminar com uma oração. Você Amém. gostaria de orar por nós? Sim, com certeza. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, e te pedimos, Pai, para que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Se elas chegaram até aqui, Senhor, é porque elas esperam mais de Ti, Pai, porque elas anseiam mais de Ti, Senhor. E eu peço para que o Senhor faça, Pai, o sobrenatural na vida de cada uma delas, Pai. Que elas possam, Pai, Te sentir de uma forma sobrenatural, Pai. Que elas possam confiar em Ti, Senhor Jesus, como seu refúgio, Pai amado.
Pai, que o Senhor possa estar curando, Senhor Jesus, o coração delas, a mente delas, Pai, e que elas possam, Senhor Jesus, ser renovadas, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, faça morada na casa de cada uma delas, Pai, e que elas possam enxergar, Senhor Jesus, a transformação, Pai, dentro do lar delas, dentro do emprego delas, Pai amado. Que elas possam Te sentir a todo tempo, Senhor Jesus, e que cada dia mais, Pai, nós possamos ser instrumentos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu peço para que o Senhor guarde a vida da Sil, Senhor Jesus, para que ela seja, Pai, ainda mais, Pai, usada e ousada por Ti, Senhor. Que esse propósito, Senhor, desse podcast, Senhor, não seja, Pai, somente, Pai, para que as pessoas nos enxerguem, Pai, mas que seja principalmente para que elas enxerguem a Ti nesse lugar, Pai. Porque o Senhor, Pai, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é em Ti que nós confiamos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você Amém, ficou até o Jesus. final desse vídeo. Sim, Eu Senhor. peço para que você curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Deixe seu comentário, nós queremos saber como que esse vídeo edificou a sua vida. E nos aguardem que em breve um novo vídeo no canal com um novo convidado que o Senhor vai mandar aqui para nós. Isso Um mesmo. beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo Amém. episódio. Tchau, tchau.